que eu queria falar para vocês? Às vezes a gente passa o dia inteiro muito positivo, né? Ai, tenho que focar em ser positivo, tenho que focar em ser positivo. Mas ao longo do dia a gente tem umas quedas que são normais, a gente pensar nos nossos problemas e tal. Sendo que a gente deveria passar a maior parte do nosso tempo focado nas coisas que a gente deseja. Só que à noite é um hábito comum aqui no Brasil das pessoas assistirem noticiários. Elas falam, não, porque eu tenho que me informar. A coisa que mais desinforma uma pessoa hoje em dia no Brasil é noticiário, né? Porque todas as mídias são muito polarizadas. Ou elas estão de um lado, ou elas estão do outro. Eles formam o pensamento das grandes massas. Então não deveria ser por ali. Ah, mas eu não me informo por ali, Cláudia. Não, eu vou me informar em outros lugares. Ok. Ou quais outros lugares? Você vai às vezes numa rede social e dependendo do tipo de coisa que você costuma curtir, costuma parar o tempo do seu olhar na tela, ela captou a sua atenção, ela sabe que é isso que você gosta de ver, então ela começa a pôr mais isso. É isso que o pessoal chama de algoritmo. O algoritmo nada mais é do que um mecanismo criado pelas mídias, pelas redes sociais, pela internet, para pegar a atenção das pessoas. Então, se eu gosto de receita e eu fico olhando receita na minha timeline, o que vai acontecer? Mais receitas vão aparecer para mim. Se eu gosto de esporte e eu assisto algumas coisinhas de esporte, mais esportes vão cair para mim. Vocês podem perceber que se vocês pesquisarem qualquer coisa na internet, daqui a pouco você tem 1 milhão de propagandas chegando para você. Então, todo o seu comportamento dentro da rede é feito para captar mais a sua atenção. Isso aqui é meio que uma prisão que a gente vive. Quanto mais tempo a gente está dentro das redes, mais tempo a gente quer estar. O que a gente deveria estar fazendo? Usando ela para alimentar nossa mente, para o nosso desenvolvimento pessoal, até para distração. Eu não digo que não faça isso de jeito nenhum, mas a gente tem que aprender a usar isso a nosso favor. Aí, você, na hora que você vai dormir, você fala, então eu só me instruo através das redes sociais. Beleza, isso pode ser positivo. Só que o tipo de material que você está pondo para dentro de você, mais ou menos uns 20 minutos antes de você dormir, vai ficar processando dentro do seu cérebro, dentro do seu subconsciente. Acho que é melhor eu falar exatamente em que ponto. Dentro do seu subconsciente durante a noite inteira. Então eu pensei positivo, eu fiquei focada nas coisas que eu desejo da vida, babá. À noite eu vou lá e vejo um monte de desgraceira na minha timeline que apareceu isso, aí eu vi um negócio de crime, aí eu vi um negócio de que as pessoas estão muito pobres, e nanana. Eu vou juntando tudo isso e entra na minha mente no pior horário que você tem, que é o melhor horário. É o da noite e o da manhã. Aquele momento onde você está quase dormindo e aquele momento que você está quase despertando. Esses dois momentos, o seu subconsciente está inteiro aberto. É como se você tivesse com uma antena parabólica gigante virada, captando tudo e entrando direto. Não passa pelo seu filtro racional. À noite eu ainda dou mais um agravante para as pessoas. A gente tem estudos, tá, que comprovam, e foi feito um estudo que eu achei maravilhoso, com juízes. Então, se você for julgado um dia, prefira ser julgado no primeiro horário da manhã, tá? Porque a qualidade das nossas decisões vão piorando ao longo do nosso dia. Parece que a gente tem dentro da gente uma quantidade X de decisões que a gente pode tomar melhores por dia. Porque tá passando por esse filtro, tá usando o nosso subconsciente, tá usando todo o nosso sistema. Conforme o dia vai passando, aí você tem baixa de energia, porque você se alimentou, ficou um período sem se alimentar, então parou de entrar energia, você já gastou algumas decisões, seu cérebro começa a ficar cansado, então todo o seu sistema começa a baixar, e aí as suas decisões pioram. Vocês já perceberam caras tipo Zuckerberg e outros grandes que começam a usar tipo a mesma roupa? Eles começam a não escolher muito. Por quê? Eles estão economizando a primeira decisão da manhã.
E eu e você que somos os simples, os comuns, os normais, estamos lá gastando horas escolhendo roupa, horas fazendo coisas que estão gastando as nossas melhores decisões. Então, tem um monte de conhecimento disponível na internet, tá? Nos livros, eu amo livro, né? Então eu leio muito. Pesquisas são deliciosas de você ler, que mostram como é que o comportamento da gente está sendo, às vezes, guiado para que a gente vire massa de manobra, para que a gente vire massa. Por quê? Algumas pessoas precisam das massas para existirem. Precisam do aplauso. Precisam da manipulação dessas massas. E tem uma outra galera que já entendeu que nós, como planeta, nós temos que subir todo mundo para o andar de cima. E para a gente subir todo mundo junto para o andar de cima, a gente tem que ajudar uns aos outros a subir mais um degrau. Então eu pelo menos na minha timeline, nas minhas coisas, eu vejo muito claramente essas duas situações acontecendo. Uma galera tentando deixar a gente no ritmo hipnótico, que é aquele ritmo de uma vida que está sempre se repetindo, você correndo na rodinha dos ratos o tempo todo. Você acreditando que você tem que querer as mesmas coisas que os seus pais quiseram, as mesmas coisas que todo mundo quer. Afinal de contas, todo mundo quer comprar casa própria. Afinal de contas, todo mundo quer um bom emprego. Afinal de contas, todo mundo quer ganhar na loteria. Será mesmo que todo mundo quer isso? Ou será que todo mundo quer ser feliz? Todas as coisas que você está dizendo que você quer na sua vida e que você não está tendo coragem de assumir o que de verdade você quer, está te impedindo de você alcançar. Então, a gente estabelece metas para não dizer de verdade o que a gente quer. Muitas vezes você quer dinheiro para se sentir amado. Muitas vezes você quer o corpão para se sentir autoconfiante. Muitas vezes você quer um relacionamento porque você quer aumentar a sua autoestima. Porque você tem uma péssima autoestima e se você tiver um parceiro que fique te dizendo como você é lindo, ó, salve, salve, você vai se sentir alguém na vida. Entende que não tem nada a ver uma coisa com a outra e você tá mentindo para você. Maioria das vezes, dentro de um processo de coaching, a gente vai mergulhar muito lá fundo, mas muito lá fundo. Num lugar onde geralmente as pessoas não querem ir, porque elas acham que elas não vão sobreviver se elas estiverem e forem para esse lugar. Essa é a sensação. Não, eu não vou tocar aí porque eu não vou conseguir sobreviver a isso. Só não vai se você decidir que não. Porque de verdade é possível. Então, retomando. Você tem um horário maravilhoso para colocar as coisas positivas que você deseja na sua mente, que é esse último horário da noite. Quando a gente fala, e eu estou fazendo até no Threads um diário da gratidão, eu estou usando ali para o meu diário da gratidão. Então eu vou lá e escrevo as coisas que eu sou grata assim que eu abro o olho. Então eu acordo e eu já escrevo o que eu sou grata. Hoje, inclusive, eu comecei a ser grata por uma coisa que eu nunca fui na minha vida, que é para dor. Por que você vai ser grata para dor? Você quer mais dor? Para ela me alertar, sim. Para ela me dizer quando alguma coisa não tá legal, eu quero que ela continue funcionando. Esse dispositivo é o que manteve a gente sobrevivendo até agora. Então ele tem que continuar funcionando. Ele não pode deixar de existir. Se você tiver num relacionamento ruim, num trabalho ruim, vivendo uma vida de merda e você não sentir nada, o que vai acontecer? Você vai continuar. A dor, ela é maravilhosa para nos alertar. Foi sempre assim que eu pensei? Óbvio que não. Tudo que eu queria na vida era me livrar da dor. E eu assisti uma vez uma constelação de uma menina que ela estava com uma dor crônica há muitos anos.
E ela foi fazer a constelação, porque ela já não aguentava mais e bababá. Dentro da constelação, o constelador colocou ela e a dor. Então tinha uma pessoa que representava ela e uma pessoa que representava a dor. Não sei se vocês já assistiram uma constelação, mas funciona assim. E aí colocou todo mundo dentro do campo. Quando eles colocaram lá, a menina estava de costa para a dor, ela não queria olhar para a dor. E a dor, quando perguntou o que você sente, a moça que representava a dor, ela falou, eu só quero ficar perto dela, eu só quero me aproximar dela. E aí perguntou para o outro falou, eu quero ficar longe dela, eu não quero que ela chegue perto de mim. Meio óbvio, né? Só que conforme a constelação aconteceu, a dor era um alerta que estava vindo e queria ficar perto dela para alertar ela e ela não estava reconhecendo a dor. Quando ela virou para a dor e ela reconheceu a dor, a moça que representava a dor virou e falou assim, nossa, eu tô sentindo minhas pernas meio fracas, parece que eu quero desmanchar no chão, parece que eu quero derreter. Vocês entenderam o que é essa dinâmica? Quando você resiste a alguma coisa, ele gruda, ele ganha força, ele ganha poder sobre você. Então você está lutando contra a pobreza, contra a escassez. Ela vai grudar. Caraca, quando cai essa ficha na nossa cabeça, é maravilhoso. Porque aí você olha e fala assim, peraí, se eu tô resistindo a uma coisa, eu tô atraindo ela para mim? Sim. Sim. Porque tudo quer ser reconhecido. Tudo e todos. Se você reconhecer, significa que você olhou para aquilo. Ok, então quando eu olhei para a dor, e foi muito engraçado isso esses dias, falei que eu estava travada, né, na cintura, né, no quadril, na verdade. E eu meio que, ai, caraca, que essa dor, de novo esse negócio, por que surgiu de novo? E essa dor, a mesma dor, surgiu quando eu estava fazendo a minha formação como coach. Quando a dor surgiu, foi num momento que a gente estava brincando, dançando no meio da sala, tá? Porque a gente tem muito esse lado lúdico de trabalhar os dois lados. Tava dançando. De repente eu senti que isso? E eu não me dei conta. E eu não prestei atenção nisso. Alguns dias se passaram, eu continuei sentindo essa dor e hoje eu sei que é o momento onde eu estou mais rígida. Rígida de que ponto? Rígida em querer controlar as coisas. Rígida em querer que seja do meu jeito e não do jeito maravilhoso que Deus vai me mandar. Deus tem um jeito maravilhoso de mandar as coisas na sua vida. Mas você está tão preso no controle, tão preso no seu planejamento absoluto, que você não deixa as coisas acontecerem. E foi triste descobrir isso, sabe? Que eu estava tentando controlar demais as coisas e não estava deixando fluir, não estava gostosinho, não estava uma coisa legal. Quando eu agora entendo que quando essa dor chega para mim, ela está me avisando que eu estou rígida demais, que eu estou tensa demais, que eu estou presa demais e controlando demais, eu começo a soltar aos poucos. E aí eu fui agradecer para ela hoje. Falei, poxa, dor, que legal que você veio falar comigo. Obrigada por dar esse alerta, pra me mostrar que não tá legal. Que eu tô com uma emoção aqui dentro presa. Porque as emoções, gente, a gente sente aonde? No corpo. As pessoas, elas ficam confusas. Ai, eu não sei como é que é sentir. Eu era essa pessoa, tá? No meu primeiro processo eu não sabia o que eu tava sentindo. Eu só sabia a diferença, eu só sabia assim, eu sinto medo. Então eu sabia uma coisa. O que adianta você saber só sobre o medo e todas as outras emoções que estão te alertando? E essa dor que eu sinto de vez em quando não, foi 2 vezes na vida, tá? Essa dor que eu senti no quadril me mostra exatamente uma palavra, sintetizou ela. Tá sem jogo de cintura. Jogo de cintura. Você não tá sendo maleável para se adequar às novas coisas que vão chegando para sua vida. Coisas maravilhosas. Que eu tenho certeza que são coisas maravilhosas chegando na minha vida. Mas é uma coisa nova. E tudo que é novo me assusta. Como assusta todo mundo.
Lá atrás, na nossa ancestralidade, coisa nova significava mudar de caverna. E mudar de caverna significava talvez morrer no caminho de achar outra caverna para morar. Vocês entendem que tudo isso está dentro das nossas células. Quem já leu a Biologia das Crenças do Bruce Lipton vai entender um pouco. As nossas células guardam essas memórias. Biologicamente, nós temos tudo isso no corpo. Eu fiz uma vez a microfisioterapia. Eu não sei se vocês conhecem. É uma técnica muito legal. Foi a primeira técnica que eu procurei de autoconhecimento. E quando eu fiz ela, a moça ela toca no seu corpo, né? Toques bem sutis, e ela fala: o que aconteceu no ano tal, mais ou menos, que parece que representou uma perda? E aí você vai falando, como é que isso acontece, gente? Porque você tem tudo isso dentro de você. Você consegue perceber tudo isso dentro do seu corpo. Só que a gente não presta atenção, porque nós começamos a olhar que o mundo é do lado de fora. E o mundo não é do lado de fora, é do lado de dentro. O mundo é a percepção que você tem do mundo. Quando eu falo da história daquele rapaz que eu atendi, que ele queria que a esposa dele mudasse. E quando eu falei para ele, tá bom, mas se ela mudar com um, ela vai mudar com todo mundo, inclusive com você, você tá feliz se ela mudar? Quando ele mudou essa percepção, uma percepção, ele viu que o que ele estava pedindo para ela era uma coisa que ele não ia suportar depois. Então, é muito doido tudo isso. O autoconhecimento, ele é um negócio que leva a gente para lugares que a gente nem faz ideia de que a gente vai atingir. Mas é maravilhoso, porque agora eu tenho esse poder, que não é um superpoder, tá? Mas parece, de eu curar o meu corpo, de eu entender as minhas dores, de eu perceber quando eu tô indo pro meu pensamento para um lado e não pro outro. E aí você fala assim, tá bom, mas a gente tava falando desse negócio de dormir. Por que é tão importante? Porque eu tenho que ficar o dia inteiro vigiando meus pensamentos. O dia inteiro na frequência mais alta energeticamente falando. Não adianta você fazer diário da gratidão, aí, eu fiz o diário da gratidão, levou o quê? 5 minutos, ok. Aí, agora eu fiz a meditação, mais 5 minutos da manhã, ok. Aí depois eu fiz ainda a visualização. Aí eu também fiz, Cláudia, a carta para o futuro. Eu fiz um monte de coisa. Quanto tempo do seu dia você passou nessa frequência ótima, feliz? 30 minutos. Legal. Às 23 horas e 30 minutos, 23 horas e 30 minutos do seu dia, o que você fez? Aonde você estava? Aonde estava o seu foco? Você estava pensando nos seus problemas? Você estava imaginando o que você não quer, que vai acontecer daqui a pouco? Você estava na culpa, porque você foi burro, por que você fez isso, por que você estragou tudo? Você estava na culpa? Você estava na vingança, porque fulano me enganou, porque Beltrano me traiu? Você estava na vingança? Você estava na escassez, gente, vai faltar comida, gente, e a conta que vai vencer, gente? O que eu vou fazer se a conta vai vencer? Vai chegar o outro boleto. Você estava nisso? Você passou 23 horas e 30 minutos do seu dia se preocupando com tudo que você não quer. Passou 30 minutos fazendo técnica e quer que a vida resolva. E pior, faz esses micro momentos achando que tá ótimo. E à noite entra naquele ritmo hipnótico de sentar, Netflix, televisão, poluindo a cabeça com coisas que talvez não vão te acrescentar em nada. Vai adormecer ouvindo notícia ruim ou vendo a vida dos outros para você se comparar. Poluindo todo o resto. E
fala pra mim que não sabe porque que a vida tá ruim. A vida tá ruim porque a gente precisa ser para ter. Porque a gente precisa mudar do nosso interior para fora. Eu tô falando isso e não é fácil para mim. Eu sei disso. Mas qual que é a luta que nós temos? Colocar dentro do coração. A gente precisa colocar lá dentro. A gente precisa acreditar. E aí nós entramos no mundo que eu domino, que são as crenças. A sua crença te autoriza a chegar onde você diz que quer chegar? A maioria das vezes a gente percebe que não. Ai, eu quero dinheiro, ai, eu quero um novo emprego, ai, eu quero isso, eu quero aquilo. Aqui você quer. Aqui você está dizendo isso. Mas e aqui? O que que você sente em relação a ter dinheiro? E às vezes a pessoa quer ter dinheiro, mas quando a gente decanta essa história, o que ela quer de verdade é ter estabilidade na vida. Ela quer se sentir segura. Ela quer ter segurança. Eu quero ter dinheiro na vida. Às vezes o que ela quer ter é poder. Mas, e a vergonha de dizer que eu quero ter poder? Porque lá atrás, em algum lugar, ela escutou que pessoas poderosas são arrogantes. Pessoas poderosas são ruins de coração. Então, ela vai caminhar em direção a isso? Ela não vai. E você não sabe por que você está dando com os burros na água o tempo todo. Você não sabe por que a sua vida está vivendo essa repetição de padrão o tempo todo. Crenças criam a sua realidade. O que você acredita é. Se você acredita que todo homem não presta, você só vai encontrar os que não prestam. O que presta vai passar do seu lado e você não vai enxergar ele. E, gente, isso não é uma coisa esotérica. Não. Ciência prova isso pra gente o tempo todo. Você só não tá vendo isso porque você não pesquisa sobre isso, porque você não estuda sobre isso. Eu tenho um monte. Tenho uma história que essa é uma das melhores. E isso tem em livros, em pesquisas, em estudos, isso tem nas universidades, tá? Que quando, acho que Colombo chegou nas Américas, os índios não enxergavam as caravelas. Elas estavam lá no horizonte e eles não enxergavam ela. Porque eles não tinham referencial de caravela. Na cabeça deles nunca poderia existir um negócio daquele, porque eles nunca viram um negócio daquele. Então a crença deles criava uma realidade de que o mar estava limpo, não tinha nada. Quem foi que conseguiu ver as caravelas? Um pajé ficou olhando o mar, viu que havia uma ondulação estranha, uma coisa esquisita no mar e ficou observando e captando do campo a informação que ele precisava. Foi quando ele conseguiu ver a caravela, descrever para os outros indígenas e eles começaram a ver. Fala sério, meu, isso é real, tá relatado nos livros. Aí eu te falo, se isso acontece com uma caravela chegando no horizonte nas Américas, imagina o que acontece na sua vida de tudo aquilo que você excluiu dos seus mapas mentais. Você excluiu dos mapas mentais? Bom dia! Todas as coisas que você não acredita que existam. Eu não acredito que existe homem fiel. Flum, desapareceram todos do meu horizonte. Todos. Eu não acredito que ganhar dinheiro é fácil. Desapareceu todas as oportunidades do seu horizonte. Eu não acredito que empreender é fácil. Desapareceu todas as possibilidades. Estudando física quântica, a gente entende o campo de infinitas possibilidades. Acho que quem já ouviu um pouquinho sobre isso vai entender o que eu estou falando. Existem infinitas possibilidades, mas nós dizemos para o todo como é que nós desejamos receber as coisas. Ele vai querer te mandar
às vezes, um cliente do nada, mas você acha que o cliente tem que vir por essa porta. Então você fica o dia inteiro esperando o cliente nessa porta. Aí o cliente está passando aqui do lado e você não está vendo. O cliente está aqui passando lá e você continua não vendo, porque você não acredita naquilo. E o que eu não acredito não acontece e ponto. Então a gente vai precisar sempre olhar de volta para as nossas crenças. As suas crenças te autorizam a você ter a vida que você deseja? E mais importante, um passo antes, quem já comprou meu e-book sabe o que eu tô falando. A gente tem que passar nossas metas pelas peneiras que estão ali dentro. As peneiras vão dizer o que a gente quer de verdade. E a gente precisa agora ter coragem de assumir que a gente quer aquilo. Você fala que você tá malhando porque você quer ter um corpão. Você não quer ter corpão, gente. Você queria mais poder ficar jogada na cama assistindo Netflix, comendo pipoca e tendo um tanquinho. Eu queria. Só que eu acredito que vai vir assim um tanquinho? Não. Eu não acredito. Então não vai vir tanquinho desse jeito. Vocês já conheceram aquelas pessoas que elas comem e elas vão sempre ser magra? Elas acreditam nisso. Que elas podem comer o que for e elas vão ser magra. Essa é a crença delas. Você é o tipo de crença que fala assim, nossa, eu como alface e engordo 2 quilos. Vai engordar 2 quilos com alface. Até com água. Ixi, até respirando. É assim que funciona. A crença cria a tua realidade. Agora, o que você quer acreditar? Por isso que à noite a gente vai fazer esse bate-papo e essa crença com o Flávio. E o Flávio, ele vai contar pra gente como é que ele atingiu o sonho dele de se tornar o rei do rodeio. Um campeonato super disputado, um negócio onde muitas pessoas participaram, pessoas que tinham muito mais condições do que ele de conseguir. E por que que ele conseguiu? O que que ele tem de mais que outra pessoa não conseguiu? E aí a gente tem alguns hackzinhos à noite que a gente vai conseguir pegar essas mentes, que pessoas que atingem resultados, que têm algum tipo de sucesso, atingem e que outras pessoas não atingem. O importante, gente, não é você olhar para a vida dessas pessoas e invejar. Porque se você entrar no campo da inveja, pode esquecer, a cocriação já era. Mas é importante que vocês comecem a ver como é que essa mente funciona. O que que essa mente fez de diferente que eu não estou fazendo? E que se eu mudar essa chave daqui, eu também consigo atingir resultados maiores. A gente conhece pessoas que trabalham com áreas que outras pessoas afundaram, não conhece? O cara abriu um bar e faliu. O outro abriu um bar e prosperou e já está no 3º bar, no 4º bar, no 5º bar. O que que acontece? Em vez da gente olhar o que a pessoa tem, a gente deveria olhar o que a pessoa fez. Como é que essa pessoa pensa. São por isso que mentorias dão tanto resultado. Porque quando você entra numa mentoria, eu vou dizer o que eu fiz. Você vai conectar sua mente com a minha mente para você entender como é que eu penso. Como é que o meu mindset funciona. E aí você vai virando as suas chaves. Você não vai virar as minhas, porque as minhas eu que tenho que virar. As coisas podem funcionar de um jeito para mim, para você vai funcionar de outra forma. Mas a forma de pensar, a linha de raciocínio você vai pegar. É esse o segredo da gente aprender uns com os outros. Então, o assunto que eu ia trazer hoje era, olha o que você está pondo na sua mente nos seus 20 minutos finais. Então, se você pode, dentro desse horário, colocar informações melhores, coisas que você quer viver, coisas que você quer sentir na sua vida, faça a sua visualização nesses 20 minutos antes de pegar no sono, porque o seu subconsciente vai estar processando aquelas imagens e vivenciando aquilo durante a noite inteira. Ou seja, vai combater um pouquinho alguma cagada que a gente fizer durante o dia de deixar o nosso pensamento escorregar para o que a gente não deseja. Você faz suas coisas, suas tarefas da manhã, você põe a sua mente num estado legal, você melhora, maravilha. De manhã você fez a sua parte, seus 30 minutinhos.
Faça a mesma coisa à noite. Nós já vamos aumentar para quase 1 hora de pensamentos positivos. Ao longo do dia, para você também conseguir entrar nessa frequência, vigia seu pensamento. Jesus veio e falou, orai e vigiai. Nós não fazemos nenhuma coisa nem outra. Orar é pedir. Vigiar é você observar o que você está pensando o tempo todo. 2 coisas. Ele só falou 2 coisas para fazer. Não fazemos. Orai e vigiai. Você não tem coragem de pedir o que você quer de verdade. Por isso que o Metas Alinhadas nasceu. Esse e-book só nasceu para que você possa aprender a pedir. Estabelecer meta é saber o que você está pedindo. Parar de criar subterfúgios para dizer o que você quer de verdade. Parar de ter vergonha, porque, ai não, eu quero uma vida confortável. Você quer uma vida confortável? Será que é isso que você quer mesmo? Ou você quer se sentir no luxo, no poder? Você quer viver de ostentação e você só não tem coragem de falar isso. Então, você precisa se alinhar. O Metas Alinhadas nasceu para alinhar as suas metas com quem você é, ensinando você a se tornar essa pessoa que constrói as coisas na sua vida. Parar de você ser um criador não intencional para que você seja um co-criador intencional da sua vida. Então você diz o que você quer, você vai passar por uma série de peneiras ali dentro e dentro daquelas peneiras você vai entender, poxa, eu tô pedindo uma coisa, mas na verdade eu quero outra. E você vai começar a ser honesto com você. Primeiro passo. A gente é honesto com a gente descobre o que a gente quer de verdade na vida. Então, se eu estou falando que eu quero corpão, mas na verdade eu quero autoconfiança, eu vou pedir o que eu quero. Orai. Pede o que você quer de verdade para Deus. Eu quero autoconfiança, Senhor. Ponto. E você vai começar a parar de procrastinar suas metas, tá? Ok. Você passou por todas as peneiras. Aí você precisa começar a usar a técnica da forma correta. Eu estou visualizando, mas nada acontece. Provavelmente está usando da forma errada. Eu fiz um quadro dos sonhos, mas não acontece. Fez a técnica errada. Está fazendo alguma coisa errado. Isso não é uma coisa que a gente está falando que aconteceu para uma pessoa, não acontece para outra, acontece para uma. Não! Sem muita gente, muitos relatos, as pessoas mostram pra gente os quadros e eles funcionam. Se você está fazendo e não está acontecendo com você, para de querer ser o alecrim dourado. Para de querer achar que você é especialzinha, que você é Jó. Você não é Jó. Deus não pôs o dedo em você e falou, vou desgraçar só com esse. Não! Não aconteceu isso com a sua vida. Para de ser doida. Então, essa é a frase da Márcia, né? Adoro Márcia Sensitiva. Para de ser doida. E você vai passar por tudo, fazer a coisa certa, criar o seu plano. E o plano tem que ter essa jogada de cintura que eu tô falando que às vezes eu perco. Porque eu quero controlar muito o processo. As infinitas possibilidades são... Como é que eu posso pedir o que eu desejo para deixar da forma mais ampla possível para que o universo me traga o que eu estou pedindo? Como é que eu peço o que eu desejo de um jeito que eu não feche outras portas? Eu quero ganhar na loteria. Eu quero ganhar na loteria, eu quero ganhar na loteria. Eu não quero ganhar na loteria, eu só quero ter dinheiro. Por que você não fala? Eu quero ter dinheiro. Porque às vezes tem crenças da sua família que dizem para você que, nossa, o rico não vai entrar no céu, o lance do camelo com a porta com o fundo da agulha. Que depois ninguém estudou o que é esse fundo da agulha, que era uma portinhola baixinha, pequenininha, por onde o camelo passava depois de um certo horário que ele tinha que entrar na cidade. E que para ele entrar, ele tinha que tirar a carga, porque ele não entrava com tudo aquilo nas costas. E aí é uma metáfora que foi deixada pra gente entender que pra gente entrar no reino dos céus, e essa portinhola, o camelo tinha que entrar ajoelhado, tá? Então quando a gente pensa nessa portinhola, e no significado metafórico disso, não literal, nós não estamos falando de um camelo entrando numa agulha. Se você pensa nisso, e foi isso que você aprendeu na infância, e você olha um camelo, aí você olha uma agulha, você fala, meu Deus, não vou entrar.
já me ferrei. Você entender a metáfora de verdade, ali está se dizendo o seguinte: para você entrar no reino de Deus, para você ter acesso a Deus, primeiro você tem que se despir das suas cargas. Não falou das suas riquezas, falou das suas cargas. Você tem que tirar todas as cargas desse camelo. Depois você tem que entrar humilde, ajoelhado. O ajoelhado é o nosso estado de humildade. A gente tem que se despir das nossas crenças, a gente tem que se despir das coisas que a gente acreditava até então, para que a gente possa entrar nesse novo mundo. E humildade significa você sem nada dentro, acreditando. No quê? Numa coisa nova, nas infinitas possibilidades que podem vir para você. Enquanto você não acreditar de verdade, e lá no Metas Alinhadas também tem a técnica SMART para você passar a sua meta. Meta, se ela não for específica, ela não for mensurável, ela não for atingível, ela não for relevante e ela não tiver prazo, não vai bater. Fácil, simples. Mas você quer criar mais coisas do que precisa. Não é assim que funciona, gente. Não é. Então, você vai ter tudo isso. Dentro do Metas Alinhadas, você tem tudo isso. É um passo a passo, é um manual. Você vai lá, é um livro fininho, fácil de você resolver e prático. Então, você vai aplicando tudo aquilo. Quando você chega lá no final, você tem um plano de ação para que você possa dar os próximos passos. E para você saber se você atingiu ou não esse próximo passo para chegar em direção à meta. Não adianta você chegar nesse final e ficar preso demais ao como. Você quer só o dinheiro se vier pela loteria. Todas as outras possibilidades você está fechando a porta. Pode vir uma herança, pode vir alguém que você fez alguma coisa lá no passado e está agradecido e quer te pagar. Milhares de formas de vir aquilo para você. Mas você está tão encalacrado no como que você não consegue bater sua meta. Que você não consegue atrair o que você quer. Então, pensem sobre isso. Se o Metas Alinhadas fizer sentido para vocês, ele está disponível, é só clicar no link da minha bio para vocês pegarem ele. Ele ainda tá com preço promocional, tá? Porque depois ele vai subir, porque nós vamos passar ele por uma revisão ferrada. Ele vai ficar ainda mais curto, mais enxuto para você atingir suas metas. E se você está encalacrado nas crenças, se você está vendo que você quer atingir uma coisa e você está com muita dificuldade para atingir isso, vamos trabalhar a sessão de crenças. Com certeza absoluta, eu te dou certeza que a gente vai tirar o que está na tua frente e vai te destravar. E a hora que você destravar, se prepara, porque as coisas começam a acontecer na sua vida. Você vai começar a ver coisas que você nunca viu. Assim como os indígenas de Colombo não viam aquela caravela enorme na frente, você vai começar a ver. Porque seu mapa mental vai estar maior, mais alimentado, mais repleto. Então, gente, eu espero que essa live tenha feito sentido para vocês. Eu quero desejar um dia maravilhoso. Quero de verdade que vocês consigam criar o que vocês quiserem na vida. De verdade. Tá tudo na mão de vocês.